Sabe aquela batidinha que parece inofensível? Ou, né, quando a gente acaba esquecendo de uma lombada e passa nela um pouco mais forte, ou às vezes mesmo acaba caindo num buraco e parece que não aconteceu nada, parece que não deu nenhum tipo de problema? Pois é, hoje eu vou mostrar para vocês um caso que justamente esse tipo de situação acabou causando um pouquinho de dor de cabeça aqui. E aí eu vou mostrar para vocês quais foram os efeitos que isso causou a longo prazo, inclusive. E nesse caso aqui foi esse HB20, tá? Que inclusive a gente já fez bastante desmontagens aqui justamente para poder identificar um pouco melhor aqui o que é que acabou se movendo, né? Qual foi o tamanho do prejuízo, né? E a gente também já começou algumas correções, tá? Só para vocês terem uma ideia, o impacto muito provavelmente foi aqui na parte frontal, tá? E essa peça aqui, que é chamada de intercooler, tá? Que é uma peça responsável por resfriar o ar que vai para o motor, né? O turbo pressuriza o ar, né? Enche de ar ali bem pressurizado, passa aqui no intercooler para resfriar a temperatura desse ar, né? Porque todo ar que acaba sendo comprimido acaba adquirindo uma temperatura, e quanto mais alta a temperatura do ar de admissão do motor, pior a eficiência do motor. Então, esse cara aqui tem um papel muito importante, tá? Para a eficiência e potência do carro, né? Ele acabou. Você pode ver que ele fica fixado aqui nessa alma frontal aqui, junto com o radiador, tudo. Ele acabou se deslocando, ele acabou indo para trás, né? Aqui em cima, dá para consigo mostrar para vocês aqui, ó, tem esse ponto de encaixe aqui, certinho, né? E o de lá de baixo ele acabou saindo, né? E aí o que que acontece? Ele acabou trazendo, aqui ó, esse aqui é o intercooler, tá? Ele acabou trazendo tanto essa mangueira aqui quanto a entrada do intercooler para trás. E olha aqui, a gente tem o câmbio aqui, ó, bem nessa região aqui. E aí a mangueira ficou batendo aqui no câmbio e causou problema tanto na mangueira quanto no câmbio. E agora eu vou subir o carro para vocês, para mostrar para vocês o que que aconteceu. Olhando aqui por baixo vai ser um pouquinho mais fácil de eu mostrar para vocês, tá? Mas logo de cara, olha aqui, ó. A gente tá vendo aqui, ó, um vazamento de óleo de câmbio, tá? Justamente porque o trocador de calor, o intercooler, que é aquela peça prateada ali, ó, lá no fundo onde tá meu dedo, vou até dar um foco ali, ó. Ele tava para fora. E olha ali, ele causou até duas marquinhas ali, justamente porque o suporte dele ficou para fora. Então ficou batendo. Então, como ele veio mais para trás aqui, a mangueira da pressurização ficou batendo no cárter do câmbio e, consequentemente, acabou danificando tanto a mangueira, né, que vocês podem ver que ela está bem marcada, quanto o cárter do câmbio, que aqui ó, tá vazando bastante óleo de câmbio. Então, de quebra aqui, um probleminha que muito provavelmente na hora não apresentou nenhum defeito, nem nada, danificou a mangueira, tá? E danificou o cárter, que para a gente trocar esse cárter aqui já vai ter que descer o óleo de câmbio. Então já fica uma manutenção mais cara, tá? E a gente também aqui tá na torcida para não ter danificado a longo prazo o próprio intercooler, que é uma peça bem elevada também, que a gente precisa trocar aqui só a mangueira, o cárter, né, o óleo do câmbio aqui, e testar para ver se ficou zero bala. Mas isso aqui foi causado exatamente por causa de uma batidinha frontal, que a princípio não pareceu que causou danos na parte mecânica, mas acabou causando. Então, gente, sempre que o carro acabar passando por alguma batidinha, algum contato, por mais simples e pequeno que seja, é sempre bom fazer uma avaliação, levantar o carro para ver se não tem alguma coisa que saiu do lugar ali, porque isso aqui muito provavelmente teria sido uma manutenção muito mais barata se já tivesse, na hora que aconteceu, trazido para a gente ver. Por quê? Não teria danificado o cárter do câmbio, né? Que é uma peça cara, não precisaria descer o óleo do câmbio sem a necessidade, né? E de quebra, talvez daria para a gente até ter feito uma manutenção bem mais em conta na questão de desmontagem. Agora aqui, a peça acabou se acomodando um pouco, ficando um pouco fora, então dá um pouco mais de trabalho para ajustar. Outra coisa que também pode causar isso, e infelizmente é bem comum, tá? A gente sabe que o asfalto brasileiro é muito ruim, então às vezes a gente acaba passando uma lombada, varando um buraco aí sem perceber, e isso também pode causar esse tipo de problema, tá? As condições das nossas avenidas e ruas são péssimas, então isso não ajuda muito. Mas a gente tá atento na hora que tá dirigindo, pode salvar exatamente de uma situação dessa. Então pegou um buraco um pouco mais forte, acabou passando uma lombada que você esqueceu, o ideal
dar uma inspeção visual, ver se não apresentou nenhum tipo de vazamento, nem nada. Porque aqui, ó, vocês podem ver, apresentou um vazamento, mas ele é tão pequenininho que não dá para ver pingando. Então, isso acaba enganando, tá? Mas ainda tem um ponto positivo nesse caso, tá? O cliente acabou trazendo o carro para a gente fazer uma outra manutenção, a gente identificou isso, né? E isso provavelmente salvou o câmbio dele, porque o câmbio dele ainda está se comportando super bem. Um câmbio automático que fica sem óleo, é certeza que ele vai dar problema, é certeza que ele vai quebrar. Então, ainda tem esse ponto positivo aqui, porque senão ia rodar, e quando o cliente começasse a perceber algum comportamento estranho do câmbio, muito provavelmente já ia estar danificado, já ia estar dando problema.